eu quero então, nesta oportunidade, meditar com a igreja na palavra de Deus, e eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37, que é um texto conhecido deste livro, muito conhecido pelo evento que aqui é narrado, pelo texto que é abordado no seu acontecimento. É um evento marcante, e certamente você vai se lembrar. Caso você não se lembre, vai recordar neste momento em que estivermos lendo. E se for a ocasião de alguém que nunca leu esse texto, que nunca passou por Ezequiel 37, tenho certeza que há de ser também uma bênção para a sua vida, não há sombra de dúvidas disso. Ezequiel 35, nós vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, juntos, nesse texto, lendo a palavra de Deus. E olha o que diz, Ezequiel 37, do verso 1 em diante: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetiza, e profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos não são toda a casa de Israel? Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Até aqui, ore junto comigo, peça junto comigo ao Senhor para falar conosco. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é tremenda, é viva, é eficaz. Oramos ao Senhor neste momento, gratos por este privilégio de poder ler a Sagrada Escritura, e nela agora também meditar. Fala, Senhor, com a gente. Precisamos muito do Senhor para abrir o nosso pequeno e limitado entendimento para compreender as verdades eternas do Senhor. Dá, ó Deus, a nós entendimento, discernimento espiritual, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu me lembro quando novo convertido, e desejoso para aprender mais de Deus, por ler a Bíblia, por saber mais sobre Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu cheguei pela primeira vez nesse texto, lendo a Bíblia, eu fiquei: meu Deus, que isso, né? Porque você começa a ler o versículo 1 em diante desse capítulo de Ezequiel, o capítulo 37, você fica impressionado com
a narrativa, com o que está escrito aqui, todo o desenvolvimento, e você fala, meu Deus, não é? E é certo que era um novo convertido, não tinha entendimento, né, como hoje o Senhor tem nos permitido entender, mas apesar de passado tantos anos, né, desde a minha conversão, queridos, não perde a beleza, não perde, sabe, permita-me usar aqui a palavra, o encantamento, sabe, não perde a beleza de poder olhar e ver como Deus é lindo, como Deus trabalha, como Deus opera, como o Senhor faz maravilhas, porque esse texto mostra para nós um evento tremendo, maravilhoso. É importante ressaltarmos que esse não é um evento que Ezequiel está vendo no sentido literal, ou seja, físico. É importante, porque às vezes, se você ignorar algumas colocações do texto, você acha que ele está vendo um evento físico, literal, real acontecendo. Não é isso, queridos. Mas ainda assim, apesar de que não é um evento que está ocorrendo fisicamente, o texto nos leva a glorificar a Deus pela sua grandeza e seu poder. Nós sabemos que Ezequiel está num período do exílio. O profeta vive nesse período em que eles foram exilados na Babilônia e estão lá ao completar todo o tempo que envolvia o propósito de Deus, 70 anos. 70 anos, irmãos, distante da terra prometida, 70 anos distante da sua cidade. E falar em Israel, principalmente em Jerusalém, para o judeu, queridos, não era necessariamente tão somente como um quesito de uma terra natal, envolvia eventos históricos, de promessa, de milagres, de acontecimentos marcantes da história do povo de Deus. É por isso que eles choravam, é por isso que eles, como diz, olha, vocês cantem-nos um hino de Sião. Ele diz, como nós poderemos cantar em terras estranhas? E tantas outras coisas. E Deus nos diz aqui no versículo 1, que toma Ezequiel, e é importante ressaltar, em espírito. Ou seja, não é um evento que ele está ocorrendo fisicamente, e nem mesmo pelo fato do texto de lhe envolver uma profecia, diz respeito a um evento literal, em que, assim como discorreu o texto, pessoas mortas estariam sendo ressuscitadas. Não é esta a ênfase do texto, mas se trata de milagres, se trata de prodígios, se trata de sinais, se trata da operação do mover de Deus, se trata, como já declarado aqui, da boa mão de Deus em favor do seu povo. Porque o povo estava distante do Senhor, o povo estava desacreditado, e como encerramos no versículo de número 11, era o que eles diziam: acabou, perdemos a esperança, fomos cortados. Como que se eles dissessem, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos desamparou, tudo aquilo que Ele tinha dito, e hoje estamos aqui por causa do nosso pecado, agora já era, não tem mais jeito. Mas Deus toma Ezequiel e dá a ele esta visão, por tê-lo levado em espírito. E aí nós presenciamos esse acontecimento. É um cemitério, um vale, diz o texto, de ossos secos. E esses ossos estavam então expostos. E Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, isso que você está vendo, pode tornar a viver? Deus faz esta pergunta para Ezequiel. O versículo de número 3: Ezequiel, poderão viver estes ossos? Quem sabe você olha para um problema seu hoje e é como se eles tivessem, não tem mais o que fazer. E se o Senhor perguntar para você nesta noite: meu filho, esta causa, você acredita que ainda tem solução? Você acredita que ainda tem jeito? Você crê que pode haver mudança? Você crê? Porque, irmãos, tem gente que não acredita mais. Tem gente que diz o seguinte: isso aí já é causa perdida. Será que você é uma dessas pessoas? Tem gente que fala assim: não vou nem mais orar, já entreguei na mão de Deus. Mas o que ele diz assim não é porque ele crê, é porque ele já não crê mais. Já não vou nem mais orar,
Já entreguei na mão. Está errado, queridos. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, crendo, porque para Deus tudo é possível. Tem que continuar orando, sim. Tem que continuar acreditando, sim. Porque o fato dele terminar dizendo, já entreguei na mão de Deus, é como se ele estivesse se eximindo da responsabilidade. Não, tem que continuar orando, tem que continuar acreditando. Será que Deus trouxe você aqui e essa tem sido a sua atitude ou pensamento? Já não oro mais, já não tem mais o que fazer. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a circunstância, mas dado o problema que Deus leva Ezequiel a vislumbrar, que diz respeito ao povo de Israel, que eles mesmos já se davam por causa perdida, que não adiantava mais, e às vezes o cenário é esse mesmo. A gente olha para um lado, não tem mais jeito, a gente olha para o outro lado, não tem mais jeito, para frente, para trás, está tudo perdido, está tudo, não tem de onde vir uma solução para esta causa, e às vezes é assim mesmo. Só que Ezequiel, o profeta, ele é sábio. Ele não falou assim, não Senhor, isso aí já era. Ele não falou isso. Ele devolve a palavra para Deus e diz, Senhor, Tu sabes. E a palavra Tu sabes é dizendo o seguinte, eu não tenho jeito, mas o Senhor tem. E diante dessa palavra, Deus começa a ministrar a Ezequiel. Eu quero dizer que para você, para mim aqui nessa noite, diante das situações que estão perdidas aos nossos olhos, diante de situações que estão mortas, que já foram declaradas falidas, que já foram declaradas causa perdida, situações, seja lá familiar, conjugal, seja lá profissional, financeira, espiritual. Às vezes tem filho em que nem mais a própria mãe acredita que tem solução. Tem situações que não, Deus pode reverter. E Deus a princípio pergunta para Ezequiel, Ezequiel, você crê? Deus pergunta para mim e para você nessa noite, você crê, meu filho? Queridos, o passo para a conquista de uma longa jornada, aliás, a conquista de uma grande jornada está no primeiro passo. E o primeiro passo para uma conquista, para vivermos e vivenciarmos as bênçãos de Deus, é começar a crer, irmãos. Crer contra o impossível, porque o impossível diz que não, mas Deus diz que sim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que se você está aqui porque você crê em Deus, e se você crê em Deus, você então precisa dar continuidade nessa fé e saber que independente dos problemas que nós estamos atravessando, naquilo que envolve o propósito de Deus, vai dar tudo certo, porque Ele é o Deus do impossível. E quando Ezequiel dá essa palavra, Senhor, com o Senhor pode dar certo, Deus começa a dizer, então faz o seguinte, meu filho, profetiza. Profetiza, diz o texto aqui no versículo de número 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, é loucura isso. Deus nos chamou para vencermos as crises, os momentos difíceis, as lutas. O primeiro passo é crer. E o crer, irmãos, envolve o sobrenatural. E o crer envolve o milagre. O crer envolve aquilo que não se explica. Por isso é fé. Porque se você logo vê, isso já não precisa mais de fé. Você não precisa de fé para saber que eu estou aqui. Você está me vendo, isso é claro, é nítido, é palpável. Fé é crer no invisível. Fé é crer no inexplicável. Fé é crer no impossível. Fé é crer quando todos dizem que não vai dar e você diz, vai. Fé é quando todos estão dizendo, Deus não é mais, mas Deus vai ser. Porque você crê no milagre, na direção, no propósito. Deus fala uma coisa absurda, no sentido lógico da coisa, para Ezequiel e diz, profetiza sobre esses ossos. E o profetizar envolve um processo, porque eram ossos, e ele diz, profetiza sobre esses ossos. E diz no versículo de número 6,
porei nervos, farei crescer carne, estenderei a pele. Olha isso, queridos. Não é uma coisa, uma anomalia, uma coisa sem sentido. Deus não faz nada pela metade. Deus não trabalha parcialmente. A obra de Deus é completa. Deus não vai fazer com que você e eu andemos num sentido onde Ele vai com a gente até uma parte, adiante Ele fala, agora é você sozinho. Não, Deus prometeu que estará conosco até o fim. Deus não nos abandona no meio da caminhada. Deus não nos desampara nos momentos críticos. Ele está com a gente, irmãos. Você crê nisso, amém? Então, não era tão somente dizer que aquilo seria parcialmente concretizado. Tem ossos, vou colocar nervos, vou colocar carne, vou estender pele, para que tudo esteja na sua normalidade. Não seriam pessoas no aspecto da visão incompletas, até porque o texto diz, cada osso uniu ao seu osso. Não seria uma coisa sem sentido, uma anomalia, uma coisa, um monstro, nada disso. Perceba e lembre que isso é uma visão. Uma visão. Queridos, eu não sei se a sua visão está limitada ao ponto de parar aqui, quando Deus está falando para ir além. O que Deus chama Ezequiel para fazer é profetizar, mas o profetizar de Ezequiel não é no seu poder. O profetizar de Ezequiel não é segundo a sua capacidade, porque é Deus quem assina embaixo, é o Senhor quem estende a mão, é o Senhor quem está falando, sou eu quem vou fazer. Então somente profetiza. Sabe o que Deus está nos ensinando? Meu filho, eu quero operar, mas eu conto com você e eu vou usar você para isso. Sabe o que Deus está fazendo? Eu quero fazer, mas eu vou usar a sua vida para fazer acontecer. Você está entendendo, amém, irmãos? Deus está dizendo, eu quero fazer, e você é o instrumento que eu quero usar para isso acontecer. E sabe como é que Deus usa a minha e a sua vida para fazer acontecer? A oração. Deus usa quando nós nos entregamos, quando nós nos disponibilizamos. Deus não quer que você e eu nos sentemos e vemos acontecer. Não vai acontecer. Deus quer fazer, mas Ele quer usar você e eu. Ele quer que você e eu estejamos junto com Ele, fazendo parte do desenvolvimento, do processo, do acontecimento. E Ele vai fazer, mas Ele nos chama a crer, a confiar e profetizar sobre a sua palavra, sobre a sua autoridade. Porque Ezequiel, ele diz, então profetizei eu como me deu ordem. Assim diz o Senhor. Não é no nome do pastor Ronaldo, não é no nome de um presidente de ordem eclesiástica, não é no nome de uma autoridade civil, militar, política, não é no nome de uma pessoa mais importante financeiramente falando no mundo. Não, é no nome do Senhor dos exércitos, porque nós viemos debaixo da sua autoridade, nós viemos debaixo do seu poder, do seu domínio, da sua graça, da sua autoridade. Você sabe o que significa autoridade? É alguém que é investido de um poder que lhe cabe naquilo que ele foi designado. E porque ele está revestido daquela autoridade, tem que obedecer. Tem que obedecer. No aspecto legal é assim. Tem que obedecer. Ele está empossado de autoridade. Eu me lembro da ministração do pastor Jetro lá em Junquerópolis, quando estávamos no período de jejum, e ele ministrou sobre a autoridade, e rapidamente eu compartilho. Um professor em sala de aula, ele é autoridade lá, ele é autoridade, né? Temos professores aqui. Num aspecto eclesiástico, eu sou pastor, eu sou autoridade, porque o Senhor me confiou essa responsabilidade. Um juiz é uma autoridade.
Aí ele compartilhou justamente isso. Não importa com a autoridade, por exemplo, se chega um juiz, né? A gente tem essa visão de uma pessoa importante. Aí ele chega no hospital, e a enfermeira chega diante do juiz: tira a roupa, que ele vai precisar passar por exame. Como assim? Ela é autoridade ali, mas falando para o juiz: não vou tirar, tira a roupa. Ué, então vai embora, porque aqui tem que ser assim, mandando o juiz tirar a roupa. É uma autoridade, ali a enfermeira é uma autoridade, né? O procedimento, que se vai passar por um procedimento que envolve esse aspecto, né, de se despir e por aí por diante, vai falar para o juiz: tira a roupa. Uma simples, perdão, não é no aspecto simples que não é valorizado, entenda a minha colocação, mas comparado a uma autoridade, aí você fala: mas uma enfermeira dizendo, tira a roupa. Não é nem o doutor, né, que seria num quesito de autoridade, tira a roupa. Você está entendendo, queridos, a autoridade? E quando você está debaixo de autoridade, aqueles que estão sob essa autoridade têm que obedecer. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Ezequiel, ele está debaixo da autoridade do Senhor, e ele chega diante daquele vale de ossos secos. Assim diz o Senhor. Não é na sua capacidade. O que eu quero que você e eu entendamos é o seguinte: quando Deus reveste você e eu com o seu poder e a sua autoridade, diante desse problema, diante desta causa, não importa quão grande seja, ninguém é superior ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, e debaixo dessa autoridade tudo tem que obedecer. E diz o texto: ossos secos. E assim começou a haver um reboliço, queridos. Começou ossos comer barulho, e começou a estender nervos, carne, pele, e de repente estavam lá um exército de pessoas, né, de corpos. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma última verdade desse texto. Porque se nós queremos vencer as lutas, as dificuldades da nossa vida, o primeiro passo é crer. E num segundo aspecto, você e eu precisamos confiar e profetizar e declarar, e Deus está nos chamando a isso nessa noite. Nós precisamos entender que é o Senhor quem concretiza essa obra, porque ali já não eram mais ossos secos dentro da visão, eram pessoas, corpos inteiros, perfeito, cada um com o seu aspecto. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão, e a primeira criação, tanto Adão e Eva, que não foram frutos de um relacionamento, que passaram pelo processo da gestação e nasceu um bebê, não foi assim com Adão e nem com Eva. Porque a Bíblia diz que Deus toma e cria Adão do pó da terra, e lá está um corpo, porém sem vida, sem espírito. E diz a Bíblia que o Senhor soprou e deu vida a Adão. Agora está um exército sem vida. Queridos, Deus diz: profetiza o Espírito dos quatro cantos sobre eles. E diz o versículo 10: então profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Queridos, não é pela minha força e não é pela nossa capacidade, não é pelo físico, não é pelo que se vê, é pelo poder de Deus. Não é por força e não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Não adianta estar tudo belamente, aparentemente, externamente, tudo beleza, se não tiver a graça, a presença e o Espírito de Deus soprar sobre nós, para que tenhamos vida, ainda é uma obra inacabada. Deus está falando: eu quero fazer, creia, profetiza, mas saiba que precisa ter vida. Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus está ensinando? Acabou, cortou a nossa esperança? Não, vocês estão presos. Mas aquilo que vocês dizem por causa perdida, eu ainda vou levantar um grande exército, vou tornar vocês a trazê-los para a minha terra. Você vai ler no versículo 21 em diante uma profecia messiânica, falando do filho de Davi, de Jesus, da raiz de Davi. Tudo isso para concretizar, Deus vai cumprir. Queridos, profetiza. Diante da autoridade de Deus na sua vida, profetiza.
Declara sobre o seu casamento a bênção de Deus. Declara sobre os seus filhos a bênção de Deus. Declara sobre o seu trabalho a bênção de Deus. Declara sobre a sua família as bênçãos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, profetiza. É um ato de dar o primeiro passo. Eu creio e eu sei que esta é a vontade de Deus. Então começa a declarar em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a minha casa, eu profetizo sobre a minha família, eu profetizo sobre o meu casamento. Qual é a necessidade? Aqui diz respeito a uma colocação sobre o povo de Israel, que tornariam do exílio, e Deus está falando: eu vou dar vida, eu vou juntar vocês, eu vou fazer a obra. Mas qual é a sua necessidade? Havia um processo, começa a profetizar. Eu profetizo libertação, eu profetizo cura, eu profetizo provisão, eu profetizo milagre. Comece a declarar no nome do Senhor Jesus, não em quem nós somos e o poder que temos, mas quem somos em Deus e o poder que Ele tem, para a honra e a glória do nome dEle. Você pode se colocar em pé na presença do Senhor Jesus? Eu quero orar com você, no nome de Jesus. Quantos creem no poder de Deus? Diga amém. Eu vou perguntar novamente: quantos creem que Deus ainda opera maravilhas? Diga amém. Você deu o primeiro passo. Agora eu quero convidar você para a gente orar, e você vai profetizar, não no seu poder, na sua autoridade. Temos aqui professores, médicos, temos aqui trabalhadores de diversas áreas, e lá você tem uma responsabilidade. Você pode estar abaixo de uma autoridade, mas você pode ter pessoas sob a sua autoridade. Mas não é sobre isso que eu estou falando, no aspecto físico. Nós estamos falando debaixo do poder de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que pedirmos no seu nome, crendo, Ele vai fazer. O texto diz: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, vai receber. Já recebeu. Você deu o primeiro passo, você creu. Agora eu quero convidar você para orar profetizando. Profetizar aqui é declarar. Não estou falando de que você vai profetizar o que você não sabe, num sentido do dom, assim diz o Senhor, daqui tantos dias. Não é isso, não é nesse sentido. Mas é o profetizar de declarar, pela fé em Cristo, a situação contrária à sua vida, para que o Senhor opere um milagre nesta área. Mas você precisa entender que tudo termina com vida, e não a vida fora do Senhor. De nada adianta você querer profetizar a bênção no seu trabalho, se você não quer honrar o Senhor com o seu trabalho. De nada adianta você querer profetizar sobre o seu casamento, se você não quer honrar a Deus com o seu casamento. Isso não é vida, é só mera aparência. Eu quero que você entenda que a vida é Cristo, é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. O homem tem vida por causa de Deus. O que eu quero que você entenda é que não há vida fora dele. Talvez você é um morto-vivo, você anda, você trabalha, você come, mas não é no sentido que Deus tem para nós. E a verdade é que o Senhor tem promessas, mas é nele. Ele é o começo e o fim, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É começar com Ele, mas é também terminar com Ele, é estar com Ele constantemente. Qual é a área, queridos, que você vai profetizar nessa noite? Porque você vai profetizar. Eu vou perguntar de novo: você crê, amém? Você deu o primeiro passo, eu repito, só que você vai profetizar. Eu não vou profetizar por você. Deus está chamando você para profetizar. Qual é a área? Qual é a causa? Você vai ser ousado no nome de Jesus. Perceba que profetizar na autoridade de Deus é profetizar o que Ele quer. Porque Ezequiel disse: profetizei como Ele me ordenou. Então não é profetizar coisas que não provém da vontade de Deus. Deus não vai estar com você. Uma autoridade que está num cargo e quer fazer coisa errada, ela está em desobediência, e aquilo não é legal, não tem legitimidade, não tem autoridade legal para fazer aquilo. É até aquilo que se chama, abuso de poder. Mas
Deus trabalha com legalidade, irmãos, com obediência, com fé, com obediência. Eu convido você a profetizar nessa noite, visando tudo aquilo que você profetiza, honrar o Senhor, porque se não for para a honra de Deus, Deus não vai fazer acontecer. Mas se o que você profetizar é para a glória de Deus, queridos, o Senhor é Deus para fazer o milagre acontecer, porque tudo resulta em glória ao nome dEle, tudo se volta para a glória de Deus. Você está pronto para fazer isso? Quantos estão prontos para profetizar nessa noite? Diga amém. Se você crê, eu quero convidar você a começar a orar, e você vai orar, você vai profetizar. Aproveita, irmãos, é um mover de Deus na nossa vida nesta noite. Deus não trouxe essa palavra em vão para nós. Profetiza nesta causa, profetiza nessa área, profetiza sobre este detalhe, sobre qualquer coisa na direção de Deus. Começa a profetizar agora, comece a orar agora, comece a declarar isso no nome de Jesus. Comece a declarar em voz alta, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Esta causa é vencida em nome de Jesus. Pai, eu começo a orar agora junto com os meus irmãos, e nós estamos revestidos do poder, da autoridade do Senhor em nossas vidas, porque o Senhor mesmo diz: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. E nós estamos aqui no nome do Senhor, e eu começo a profetizar agora. Eu declaro no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, vidas estão sendo curadas agora, em nome de Jesus. Sejam curados, enfermidades vão embora, em nome de Jesus. Eu profetizo cura, eu profetizo milagre, saúde emocional, saúde espiritual. Enfermidade saia, enfermidade desapareça, saia em nome de Jesus. Eu profetizo provisão, eu profetizo recurso, eu profetizo provisão, maná do céu, em nome de Jesus. O Senhor abrindo portas, o Senhor liberando causas na justiça, que é a seu favor, é direito seu, é justo. Eu profetizo essa bênção acontecendo na sua vida, na sua casa. Eu profetizo sobre o seu trabalho, eu profetizo a multiplicação, eu profetizo sobre o seu casamento, união, amor, fidelidade. Eu profetizo compreensão, eu profetizo restauração, perdão. Eu profetizo as bênçãos sobre a sua família. Eu profetizo sobre os seus filhos, filhos tementes a Deus. Eu profetizo libertação do vício das drogas. Eu profetizo libertação do pecado, de uma vida escrava do pecado. Profetizo salvação sobre o perdido, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre esta igreja, IPR Vila Rodrigues. Eu profetizo, ó Deus, crescimento espiritual. Eu profetizo uma casa cheia da tua glória, da tua presença. Pai, é a tua vontade. Eu profetizo salvação de almas. Eu profetizo sobre a liderança da IPR Vila Rodrigues comprometimento, dedicação, zelo, a unção do Senhor, o batismo no Espírito Santo, o poder do Senhor sendo derramado neste lugar. Eu profetizo milagres aqui, eu profetizo bênção sobre esta obra, eu profetizo prosperidade sobre o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam agora alcançados, em nome de Jesus. Cada vida, naquilo que você está declarando, nós profetizamos junto com você, unimos a fé e declaramos: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora, para a glória do Senhor. Oh meu Deus, faz acontecer neste lugar, sobre essas vidas, sobre essas declarações que foram feitas no teu nome, Jesus, porque segundo a tua vontade nós vamos ver milagres, vidas sendo abençoadas para a glória do Senhor. Milagres, milagres, milagres acontecendo desde já, em nome de Jesus. Milagres sobre a IPR Vila Rodrigues, milagres sobre as células, milagres sobre as crianças, o departamento infantil. Eu profetizo sobre as crianças guardadas no Senhor,
no mundo corrompido em que vivemos, guardadas, escondidas em Ti, mas também fazendo a diferença nesse mundo. Eu profetizo sobre os adolescentes, eu profetizo sobre os jovens, eu profetizo sobre os homens, as mulheres, eu profetizo sobre a igreja, como servo do Senhor, como autoridade constituída neste lugar. Eu profetizo avivamento sobre a IPR Vila Rodrigues, eu profetizo crescimento, qualidade, crescimento numérico. Eu profetizo uma igreja viva, triunfante, uma igreja vibrante, uma igreja cheia de amor, de graça e poder da parte do Senhor sobre nós. É para a Tua glória, Senhor, é para o Teu louvor que nós estamos profetizando, no nome de Jesus. Ao Teus Oh, aleluia. és tudo. Adore o nome do Senhor. Eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Oh, Jesus, só Tu, Jesus, só Tu, Jesus. Eis-me aqui. Oh, aleluia. Jesus. Senhor Deus, no nome de Jesus. Eis-me aqui. Será que você pode contemplar pela fé Deus movendo, Deus fazendo? Será que pela fé você começa e consegue ouvir o ruído de uma grande mudança? Deus trabalhando, Deus fazendo coisas de onde você menos espera e como você menos imagina. Você crê assim, amém, queridos? Se você crê de verdade, bem forte, aplauda o nome do Senhor, daquele que é Deus, que é poderoso para abençoar e o milagre na sua vida acontecer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você crê no milagre, diga amém. Amém, graças a Deus.